neste exercício, ele pede para nós calcularmos as porcentagens equivalentes a cada atividade aí. Ele dá o acréscimo, certo? E ele dá o desconto, certo? Ele dá o acréscimo e ele dá o desconto. E aí, o que acontece? Ele fala assim, ó. Eu tenho lá o valor de R$80 inicial, tendo um acréscimo de 10%. O que significa isso? Eu preciso saber a equivalência relativa dos 10% e depois somar com o valor inicial. Então, para quem não entendeu esse exercício, presta atenção. R$80 é o valor inicial. E o valor inicial em porcentagem é 100%. Tudo bem? E aí, nós verificamos que nós trabalhamos os 10%, os 5% e o 1%. Certo? Por quê? Se eu sei o conceito de 10%, 5% e 1%, eu encontro qualquer porcentagem. Certo? Por quê? Se ele fala assim para mim, 30%, eu já tenho a base de 10. O que é 30%? 3 vezes 10% dá 30%. Então, daí eu já consigo verificar. E esse conceito que nós estamos vendo, nós estamos aprimorando os conceitos para nós fazermos o quê? O cálculo mentalmente. Você consegue visualizar mentalmente a porcentagem. Olha lá, presta atenção. Eu já falei para vocês, a porcentagem você vai utilizar no dia a dia. Ah, eu não quero aprender, mas você vai utilizar no dia a dia. Hoje você não vai fazer uso dela. Mas, futuramente, né, isso daí vai ser algo rotineiro, certo? Vendedor, ele trabalha com porcentagem, tanto na compra como na venda, né? Você tendo uma boa porcentagem, é daí que sai o seu lucro. Ou o seu prejuízo. Ok? Então, 10% em relação a 80%, para eu sair do... Amiga, puxa a cortina aí, por gentileza. Para eu sair dos 10%, dos 100% e chegar no 10%, o que eu tenho que fazer? Dividir por 10. Por quê? Olha lá, 100% dividido por 10, 100 dividido por 10 dá quanto? 10 o quê? Por cento. Ficou claro? Então, se você pegar o 100 e dividir por 10, você chega em 10%. Tá ok? Bom, se eu dividir o 100% em 10, consequentemente, eu tenho que dividir 80 por 10. O que é 80 dividido por 10? Olha lá, simplifica esse com esse como se eu estivesse dividindo por 10 em cima e dividindo por 10 embaixo. Dá 8. Então, 10% de 80, quantos que é? 8. Fechou? E aí, o que acontece? Ele fala assim, ó. Acréscimo. O que é acréscimo? Soma. Então, é o seguinte. O meu inicial é 100%. Ele teve um acréscimo. O acréscimo é o quê? Soma. De quantos por cento? 10%. Então, 100% do que eu tinha mais 10 dá quantos? 110%. Opa! O que é 100%? É o meu valor inicial. O meu valor inicial vale quantos? Olha lá. 80 mais 10%. Eu já achei o valor relativo de 10% em relação a 80, que equivale a quantos? 8. 80 mais 8 dá quantos?
88. E 88 é referente a quem em porcentagem? Olha que coisa linda. 88. Então, neste caso, é equivalente a 88. Ficou claro? O acréscimo é o quê? É você pegar o valor inicial, encontrar a porcentagem relativa e somar com o seu valor inicial. Olha que coisa linda. Super simples. Coisa bonita. Ficou claro? Tudo bem? Acréscimo. Agora vamos para o conceito do decréscimo, que seria o desconto. Desconto é o que não volta no mesmo, né? Isso. Vamos, ó, já vamos... Vou pegar esse valor de 35% aqui, ó. Vamos fazer isso daqui, ó. Depois nós vamos fazer os demais. Então, 1.200 é o 100%. Ele pede quantos? 35. Olha lá, o que é 35%? Você vai desmembrar. 35% é 30% mais 5%. Bom, eu sei que 30% em relação a 10% cabe quantas vezes em 30%? 3 vezes. Ou seja, 3 vezes 10 dá quantos? Todo mundo entende isso ou eu falei em aramaico? Eu acho. Compreendeu, meu irmão? Que bom. Fico feliz. Vamos lá. Então, 30% é a mesma coisa que 3 vezes quem? 10%. Os 5% não tem necessidade de eu discretizar ele. Por quê? Porque o 5% é a metade de 10. Olha lá que coisa linda. Certo, meu irmão? Certo. Então vamos encontrar 10% aqui, ó. Bom, para eu sair do 100 e chegar no 10, o que eu tive que fazer? Dividir essa parada aqui por 10. Ou seja, 1.200, você pode pensar nesse aspecto, dividir esse carinha por esse dá 120. Ah, não entendi essa parada. O que é 1.200? 1.200 é 1.200,0. Como você dividiu por 10, você tem um zero aqui embaixo. Então você vai deslocar uma vírgula para a esquerda. 120. Você vai chegar no mesmo valor. Ficou claro? Então, nas duas situações, você consegue ter esse entendimento. Ou você desloca a vírgula. Quando termina em zero, ok, que dá para você simplificar. Se não terminar em zero, nós já visualizamos isso daí. É só deslocar a vírgula. Né? Se fosse um valor lá de R$84. 84 é 84,0. Então, aqui não dá para eu cortar o zero, porque termina em 4. Então, eu tenho que deslocar a vírgula. Daria 8,4. E 8,40 que é a mesma coisa. Então tem que saber distinguir quando eu corto o zero e quando eu desloco a vírgula. Ficou claro? Sim. Então, olha lá. Se eu dividir por 10, sem dividir por 10, consequentemente eu vou dividir o 1.200 por 10. Já vimos ali, deu quantos? 120. Tá de brinks, meu irmão? Só pode, parceirão. Não adianta olhar por lado, porque o senhor sabe que é o senhor. O senhor sabe que é o senhor, parceiro. Por que o senhor quer olhar pro lado e dar uma de Miguelão? Para com essa parada, hein, meu irmão? Presta atenção aqui, senão depois o senhor vai ficar com dúvida, eu quero ver na hora da prova. 35%. Já discretizei o 30%, que é 3 vezes 10. 5% não tem necessidade. Só que eu tenho 10%. Para eu chegar em 5%, o que eu faço? 20 por 2. Exatamente, é metade. Olha lá, 5%. E a metade de 120 vale quantos? 60. Coisa linda. Vamos lá. Então, eu tenho lá 10%. Qual que é a equivalência de 10%? 120. Então vai ficar 3 vezes 120 mais os 5%, que vale quantos? 60. 60, olha ele aqui, ó. Então, 120 vezes 3 dá quantos? 360
mais 60 equivalente a quantos? 420. 420. Ficou claro em relação a isso? Finaliza por aí? Não, porque eu tenho desconto. Bom, se eu tenho desconto de 35%, presta atenção. O desconto de 35%, o valor inicial do meu produto é 100%. Desconto é mais ou é menos? É Menos. Menos 35%. Tira 420. Quantos? 100%. Menos 35% dá quantos em porcentagem? 65%. Portanto, o 100% é o valor inicial, 1.200. Menos quem? Menos 420. Isso daqui dá quantos? 700. 780. Ficou claro? Dúvidas? Meu do 720. Já vamos dar sequência. Até aqui tudo bem? Sim. Ok? Então o acréscimo eu somo, encontro a porcentagem relativa e vou somar do valor inicial. O decréscimo ou desconto, que seja, eu vou tirar, é menos. Certo? Simples assim. E a porcentagem vocês já sabem fazer o cálculo mentalmente. Ok? Por quê? O que eu falei para vocês? Isso daí, futuramente, vocês vão utilizar no dia a dia. Certo? Isso é evidente. Certo? Vocês vão utilizar. Por quê? O que acontece? Você vai fazer uma venda, nós orientamos na aula, 08. fizemos na aula anterior, né? Eu passei para vocês o conceito do mecânico. Não foi aqui que eu passei? O conceito do mecânico. Quarta-feira. Né? Se ele quer um valor X, Tem que aumentar para ele conseguir o que ele quer. se ele quer um valor X e ele quer dar um desconto para o cliente, ele tem que aumentar para depois ele tirar e chegar no valor que ele almeja. Né? Nós vimos isso daí. Então isso daí Se passar no cartão, está não no tem dia a desconto. dia. Exatamente. Eu sou empreendedor. Se passar no cartão não tem desconto.